Pense nessa cena comigo. Um homem já bem velho, deitado em seu leito de morte, prestes a dizer palavras que vão ecoar, literalmente, por milênios. É esse o clima, denso e super solene, de Gênesis capítulo 49. Pois é, a grande questão que a gente vai investigar aqui é exatamente essa. Como é que as últimas palavras de um pai, ditas tanto tempo atrás, puderam realmente desenhar o destino de toda uma nação? Vamos desvendar o poder por trás dessas antigas declarações. Para a gente entender o peso disso tudo, primeiro a gente precisa voltar no tempo. A nossa história começa lá no Antigo Egito. É lá que o patriarca Jacó, já no fim da vida, chama seus 12 filhos para um momento que seria, assim, decisivo. A cena é muito séria. Jacó, no finalzinho da vida, chama os filhos para perto. Mas não é para dar um último conselho, não. É para entregar uma revelação. Quase como um mapa do que iria acontecer com a linhagem de cada um deles. E essa frase, nos dias que virão, já carrega um peso profético enorme, sabe? Jacó não está falando só como pai. Ele está falando com a autoridade de um profeta, antecipando o destino das futuras tribos de Israel. Mas para sacar o impacto real disso, a gente precisa entender o poder que as palavras de um pai tinham naquela cultura. Eram muito, mas muito mais do que simples desejos para o futuro. E aqui está o pulo do gato. No Antigo Oriente, a bênção de um patriarca não era só um eu te desejo sorte. Não, era uma declaração com poder de decreto. Uma palavra que, uma vez dita, era vista como algo que ia acontecer de verdade. Isso nos leva para uma ideia fundamental da época, a tal da solidariedade corporativa. O que isso quer dizer? Que as bênçãos e maldições não ficavam só no indivíduo. Elas se estendiam por tribos inteiras, por gerações. Os descendentes literalmente colhiam o que seus antepassados plantaram. E essa ligação entre o que a pessoa faz e o que acontece depois fica super clara quando a gente olha para o destino de dois irmãos. É uma lição que vale até hoje sobre como o nosso caráter pode definir o futuro. Aqui o contraste é gritante. De um lado, Rúben, o mais velho, que por direito de nascimento deveria ser o líder. Do outro, Judá, o quarto filho. A profecia de Jacó simplesmente inverte essa ordem, mostrando que no fim das contas o caráter pesava mais do que a posição na família. A queda de Rúben está ligada diretamente a um ato de desonra. Um erro grave que ele cometeu e que já tinha sido contado antes em Gênesis acabou custando a sua primazia. A falta de controle dele tirou o privilégio que era seu por direito. Agora, a gente chega no clímax da história, a profecia para Judá. É aqui que o jogo vira e o curso da história muda completamente. Enquanto as palavras para os outros filhos falavam de um futuro mais próximo, a bênção de Judá era diferente, era única. Ela apontava para algo muito, muito maior, uma linhagem de reis e uma promessa messiânica. Essa aqui é a profecia central. A linguagem é forte e um pouco misteriosa, né? Cetro, aquele a quem ele pertence, obediência das nações. O que será que tudo isso quer dizer? Vamos decodificar isso aqui. Bom, o cetro é um símbolo claro de governo, de realeza. O leão, que é associado a Judá, é um símbolo universal de poder. Aquele a quem ele pertence é quase um consenso de que se refere ao Messias. E a obediência das nações, isso aponta para um governo que iria além de Israel. E é aqui que a conexão se completa. Lá no Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como o cumprimento dessa profecia. Ele é o Rei eterno, da linhagem de Davi, que era da tribo de Judá. E no livro de Apocalipse, ele é chamado com todas as letras de O Leão da tribo de Judá. Tá, e o que a gente aprende com tudo isso hoje? Esse capítulo antigo e tão poderoso nos deixa algumas lições que nunca perdem o valor. As lições são bem claras. Primeiro, o caráter de uma pessoa tem sim o poder de moldar o futuro, como a gente viu com Rúben e Judá. Segundo, até mesmo os erros humanos podem ser usados dentro de um plano maior. E terceiro, a promessa feita a Judá aponta para uma esperança que atravessa toda a história bíblica. No final das contas, as últimas palavras de Jacó foram muito mais do que um adeus. Elas foram um verdadeiro roteiro para a história de uma nação inteira e a prova de um plano se desenrolando através das escolhas, acertos e erros das pessoas. E isso nos deixa com uma última reflexão. O que significa pensar num plano que não se desenrola em dias ou anos, mas ao longo de milênios de história humana? A história de Jacó nos convida a pensar sobre a natureza da história, do propósito e do nosso próprio lugar nisso tudo.